Amém. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4. Amém. O pezinho. Enquanto o sonoplasta abençoa aí o som. Quando puder. Tá. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos pôr a primeira, a segunda, a terceira. Vamos avançar. Cumprimento todos aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Tiveram coragem de sair de casa e enfrentar, estar com esta igreja louca, doida, varrida. Não há palavras para descrever estes irmãos. São doidos por Jesus. E cumprimento todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Estão lá em casa, no carro, no trânsito, no trabalho. São todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. A palavra de Deus diz: o autor da carta aos Hebreus escreve o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Repito, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Na mesma carta aos Hebreus, mas agora no capítulo 12, versículo 1 a 13, o autor diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Repito, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças, Deus, por esta oportunidade fantástica de estarmos aqui. Oportunidade gloriosa, graciosa. Estarmos aqui nesta noite, neste lugar, nesta casa de oração, para podermos louvar, adorar, orar, exaltar o grande nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos, em comunhão, juntos com os nossos irmãos, fortalecendo-nos em fé, em espírito e em verdade. Obrigado por esta oportunidade de escutarmos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo que é derramado nesta noite, neste lugar. Obrigado pela liberdade que temos de cultuar ao Senhor Jesus. Obrigado por estarmos aqui vivos, por podermos respirar o oxigênio que Tu nos dás. Graças Te damos, levantamos um clamor, levantamos um altar de gratidão ao Senhor, soberano, majestoso, poderoso, nesta noite. Graças Te damos, Jesus. Obrigado, Jesus. Poucas são as palavras para enaltecer o grande nome, o nome de Jesus. Que hajam corações quebrantados, derramados diante da presença do grande Eu Sou, do majestoso Jesus, o soberano Jesus. Que haja um coração reverente à palavra do Senhor, obediente. Que hajam corações quebrantados, mentes quebrantadas ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, entregues a Ti.
depositadas em Ti, Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero fazer alguns apelos nesta noite. Primeiro, que você acorrente a sua atenção àquilo que realmente é importante nesta noite. Se torne refém daquilo que realmente importa nesta noite. Não se perturbe o vosso coração por aquilo que hão de fazer ou irá acontecer, mas por aquilo que é derramado e é depositado hoje. Torne-se refém da presença de Deus. Torne-se refém daquele em quem você confia e deposita a sua fé. Que a sua mente possa estar concentrada no dia de hoje, no agora, na mensagem de Deus, que é como uma espada de 2 gumes. Ela tem poder para trabalhar as nossas mentes, os nossos corações, as nossas almas. Eu quero aproveitar o dia de hoje, esta noite, este culto, esta mensagem, para trazer-te uma palavra, uma mensagem de coragem, de encorajamento. Eu quero encorajar a tua alma. Eu quero trazer ânimo à tua vida, ao teu espírito. Todos nós sabemos que somos atormentados diariamente. Quem sabe se há 5 minutos você foi atormentado por alguma situação, alguma mensagem, alguma novidade, algo, a sua mente o perturbou a si mesmo, o seu corpo, alguma dor, não sei, alguma enxaqueca, um caroço, alguma dor de cabeça. Algo está a perturbar a tua mente, mas eu quero encorajar-te. Eu quero com esta mensagem trazer ânimo, coragem, fé, força. Eu desejo que em nome de Jesus todo o desânimo caia. Ajuda-me a pregar, pastor, ajuda-me. Amém, amém, glória a Deus. É tirada ferros, mas amém. Assim seja, profetiza sobre a tua vida, amém, assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Que haja um espírito de liberdade para adorarmos e cultuarmos ao Senhor. Ajuda-me a afirmar esta mensagem. E é isso que eu quero que esta mensagem produza. É isso que o autor tinha desejo em seu coração produzir no coração dos nossos irmãos hebreus. A intenção do autor desta carta era passar isso, coragem, encorajamento, ânimo a eles. E eu quero ser canal da mesma bênção. E se existe algo que tem poder para transformar, para mudar, para capacitar, para moldar, mudar qualquer circunstância ao nosso redor ou dentro de nós, é as Sagradas Escrituras, é a Palavra de Deus. Isso. Amém. Glória a Jesus. Que não caia em saco roto aquilo que eu vou dizer aqui. Aproprie-se desta mensagem. Tome posse disso. Se existe algo que tem a capacidade de tirar-te do cativeiro, da prisão, tirar a mordaça da tua boca, a venda dos teus olhos, os tampões dos teus ouvidos, a trave que está à frente dos teus olhos, o lamaçal, a lepra, é a palavra de Deus. Aquilo que tem a capacidade de mudar a tua realidade, não virtual, mas pessoal, é a palavra de Deus. E eu quero partilhar uma mensagem de coragem, de ânimo. Talvez seja o teu cenário hoje. Talvez te encontres como... Eu já vou fazer a exposição bíblica. Mas antes vou mostrar-te um panorama que pode ser o teu. Desânimo. Profissionalmente, vai ser da minha vida. Familiarmente, o meu casamento está uma desgraça. Com os teus filhos, o que é que eu faço desta criança? Financeiramente, não tenho mais um tostão. A tua saúde está uma lástima. Os teus sonhos já eram enterrados, mais que enterrados. Os teus projetos, o teu ministério, os teus dons, os teus talentos
enterrados estão. Que seja um dia de refrigério, de alento, de misericórdia e graça derramada no dia de hoje. O autor, ao escrever esta carta aos Hebreus, depara-se com uma realidade, com uma novidade, que os mesmos estavam a passar por um momento assim, de desânimo, pois os mesmos haviam se convertido ao cristianismo, os judeus se converteram ao cristianismo, e derivado dessa conversão, alienado, alicerçado, agregado, o apêndice, o anexo, essa conversão, essa convicção, essa nova vida, estava a perseguição. Era a condição que os mesmos se separavam. Era a condição pelos quais eles estavam a passar, e o autor tem conhecimento. E é urgente, é emergente escrever algo para que eles possam animar, para que eles possam ter a noção que realmente que a decisão que eles haviam tomado era a certa. Então é necessário escrever-lhes, é necessário reforçar a fé na qual eles haviam decidido seguir. Era necessário haver uma transformação na condição pela qual eles estavam a passar, de ansiedade, de desespero. Era necessário que, independentemente dos tempos pelos quais eles estavam a passar, neste caso, perseguições, tempos difíceis, tempos preocupantes, dificuldades, era necessário encorajá-los, animá-los, independentemente do tempo. Não era fazer-lhes promessas que tudo vai passar. Não, independentemente de passar ou não, as perseguições cessarem ou não, permaneçam firmes. Permaneçam firmes na vossa confissão. É necessário que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E esse é o desafio para a noite de hoje. Que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, independentemente do trajeto, do caminho. Tal como eu disse, estes cristãos eram cristãos judeus. Era alguém que se haviam convertido ao cristianismo. E aqueles que os rodeavam estavam a fazer de tudo para que eles voltassem atrás. Eles outrora tinham outras convicções, baseavam a sua fé em outras convicções, crenças, mas agora eles sabiam no qual estavam alicerçados, em Cristo Jesus. E as tribulações, as perseguições, as agressões, as humilhações estavam a fazer com que eles fossem tentados. Tentados a quê? A voltar para trás, a desistir. Todo esse panorama que estava a ser elaborado pelos seus perseguidores estavam a fazer com que eles pensassem: será que vale a pena? Será que esta condição pela qual eu estou a viver agora vale a pena? Será que não era melhor a condição na qual eu estava a viver quando ainda não tinha aceito Cristo, quando ainda não era fundamentado numa fé cristã? Era o que a perseguição, as tribulações, as humilhações, as agressões estavam a produzir na mente e na fé daqueles homens. Estes homens eram judeus da antiga aliança, do antigo pacto. Eles eram alguém que eram super observantes da lei de Moisés. Havia raízes, e enquanto eles estiveram nesse caminho, estavam como maioria, estava tudo bem, mas haviam decidido seguir outro rumo, o correto, o justo, o verdadeiro. Sempre que há uma decisão na nossa vida a tomar, normalmente está anexado um desafio
que nos irá conduzir a um lugar de sacrifício. Quantos estão a entender? Você que tem que tomar uma decisão. É um desafio, sim ou não? Vou ou não vou? Isso poderá imputar em si um sacrifício. Velhos hábitos, velhos comportamentos, para se tornar uma nova criatura. E eles assim decidiram. Mas tiveram um preço alto a pagar. E o autor quer que, independentemente das dificuldades, eles entendam que não se resume o lucro daquilo que eles iriam obter, não se traduzia somente ao aqui, mas ao eterno. Você entende? A tribulação na sua vida pode nunca mais cessar, mas o lucro da sua convicção você não o colherá aqui, você o colherá eternamente. Era melhor que fosse cá, não é? Mas não. As perseguições na terra podem não cessar, mas se você perseverar até ao fim, uma coroa está reservada para si. Escuta, o bem colateral que pode acontecer na sua vida é uma bênção, amém? Pode prosperar sim, mas você independentemente da sua prosperidade na terra, você tem que ser crente. Independentemente de prosperidade ou não. Persevere crente. Corra com perseverança a carreira que nos está proposta, independentemente da sua prosperidade nesta terra ou não. Independentemente disso, conserve-se. E era o que o autor estava a dizer aos nossos irmãos hebreus. Não olhem para as adversidades. Estejam convictos na vossa confissão que outrora fizeram. Olhai para o sumo sacerdote. Mais, no capítulo 14. Olhem para, capítulo 12. Olhem para as testemunhas. Para os exemplos. Tenham como base, como fundamento para este grande desafio, para esta grande carreira, para esta maratona, que muitas vezes parece uma maratona, que nunca mais acaba. Olhem para os exemplos, para os nossos irmãos, que da mesma forma, independentemente dos momentos que viveram nesta terra, eles correram, eles perseveraram, independentemente dos sacrifícios que eles tiveram que fazer, eles não olharam para trás, eles não desistiram, eles não desanimaram. Olhem para esta grande nuvem de testemunhas. Nuvem, você sai lá fora e coloca os seus olhos no céu, vê uma nuvem, é evidente. Olhem para essa nuvem. E sabem, só você conhece o seu livro de capa a capa. Cada capítulo, cada história, o índice, a conclusão. Mais do que ninguém. Mas talvez eu esteja a pregar, nem que seja por uma vida aqui. Ou talvez 2, ou 3. E se você sente no seu coração grandes lutas internas, dentro de si está a passar uma luta interna tão grande que eu não tenho a capacidade de dimensionar ou calcular o quão grande ela é. Talvez uma grande luta externa ao seu redor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, sei lá onde, que eu não tenho essa capacidade de dimensionar, de dar valor, adjetivar, mas você sabe, e Deus também sabe. Deus conhece a sua luta, Deus conhece pelo qual, quantas perguntas, questões se colocam na tua mente. Porquê? Para quê? Porque eu? Porque nós? Porque hoje? Deus sabe a quantidade de incógnitas que estão na tua alma ou o teu coração até mesmo esconde debaixo desse sorriso. Deus sabe. Deus sabe quantas vezes já quiseste voltar para trás ou com um olho piscas para a tua velha vida. Porque achas que o fruto dessa nova vida ainda não o alcançaste, ainda não o provaste. Ainda não te saciou o teu desejo carnal. Mas quem diz que nós iremos ser saciados carnalmente
Espiritualmente, aquilo que nos une a Deus é o nosso espírito. O apóstolo Paulo passou por tribulações, orou, 3 vezes orei e clamei a Deus para que esse espinho saísse da minha carne, e ele permaneceu com o espinho. Foi preso, naufragou, foi humilhado, agredido, mas permaneceu o nosso Cristo Jesus. Nosso Cristo passou por isso. E sabe-se lá há quanto tempo estás a passar por uma situação assim? Há quanto tempo piscas o olho para o teu passado? Há quanto tempo estás tentado a voltar para trás porque dizes: não vale a pena um ritmo tão grande de igreja, não vale a pena colocar os meus joelhos no chão, não vale a pena o jejum, não vale a pena orar. Para quê escutar a palavra de Deus? Para quê levantar os meus braços? Para quê? E estás tentado a desistir, a jogar a toalha ao chão. Talvez seja a falar para 1, 2 ou mais pessoas aqui. Que tipo de situação, cenário tem tentado a voltar para trás? Tem feito com que o pensamento, por mais silencioso que seja, tem-te tentado fazer voltar para trás por uma vida fácil, sem regras, sem leis, sem normas, sem exigências, sem necessário obediência, fidelidade, compromisso, fé naquilo que não se vê, mas que se espera. Há quanto tempo somos tentados a poder pecar, satisfazer a nossa carne, as concupiscências da carne nos beliscam diariamente. Há quanto tempo vivemos assim? Há quanto tempo estamos numa mesa a fazer braço de ferro com o nosso velho homem? Há quanto tempo, irmão, você sabe o que eu estou a falar, independentemente do cargo, da função que tenhamos, do tempo que temos de crente. Você sabe o que eu estou a falar? Quando o pecado bate à porta do seu coração. E quem sabe quantos de nós já voltámos atrás, fomos lá fora e voltámos cá para dentro novamente. Quem sabe? Deus sabe. Quantos estão aqui hoje que aparentemente estão super operacionais, mas a sua alma, o seu espírito, o seu coração está em stand-by. Fisicamente o teu corpo se move de um lado para o outro, mas a tua alma está em stand-by, o teu espírito perdeu a conexão, a tua fé insistente. Quem sabe isto tudo por causa das perseguições, das situações, da condição de nossa mente, das nossas emoções, e nós estamos suscetíveis a que isso aconteça, a passar por momentos assim. E graças a Deus que há esta carta, que eram pessoas tal como nós hoje nos encontramos, não pelas mesmas razões, mas o efeito que gera em nós talvez seja parecido. Não existe perseguição, ninguém é agredido no meio da rua, mas há agressões violentas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, doenças, sei lá. Quantos de nós andamos ao ritmo da rotina? E um grande perigo para o cristão é estar ao ritmo da rotina. Acabamos por não sair do mesmo. Nascemos assim, continuaremos assim, morreremos assim. É um grande perigo para a igreja. Porque o diabo não se cansa de arranjar estratégias para derrubar, humilhar, matar, roubar, destruir. Trabalha 24 sobre 24 horas para tentar matar a tua alma, roubar a tua fé, destruir a tua vida. E nós, igreja, quem sabe a quantos centímetros ou passos até estamos num precipício
da nossa morte espiritual. Examina-te a ti mesmo. Não é aquilo que dizemos que faz com que nós sejamos fortes. Não é aquilo que dizemos publicamente. Não é como eu prego, ou as palavras, que o rico esboço bíblico, o sermão. Não é isso. Entre o pai e o filho. O pai e o filho, num relacionamento, irá existir realmente essa descrição, se realmente estamos fortes ou fracos. Examina-te diante de Deus. Quem sou eu para dizer que estás forte ou fraco? Examina-te. Precisas desta palavra. Precisas de uma mensagem de coragem. Olhemos para o panorama global da igreja, ou até mesmo dos resultados da mesma. Vamos só cingi-lo, limitá-lo ao continente, ao país, a Portugal, digamos assim. Que evolução tem havido ano após ano no número de cristãos ou de salvações. Que evolução há? Sabem, de acordo com as estatísticas, 2%, tal e qual como a pastora Karen pregou aqui. Isso já vai há anos. Anos e anos a fio assim. E porquê? Porque estamos diante de uma igreja que facilmente se entristece. Facilmente perde a alegria, que facilmente se cansa, facilmente desiste, facilmente se oprime, facilmente se ofende, se autoflagela, se autoagride. Porquê? Está longe, está desmotivada, está a passar por momentos difíceis na sua vida e de alguma forma precisa ser animada, restabelecida. Fazer com que Satanás cale a sua boca e pare de uma vez por todas de oprimir a igreja. Pare de uma vez por todas de seduzir a igreja. Que olhe para nós e veja em nós portas fechadas para o pecado, para as concupiscências. Olhe para nós e diga assim: não vale a pena. Não vale a pena oprimir mais aquela casa. Não vale a pena oprimir, agredir, lançar setas, dardos. Não vale a pena gastar munições naquele cristão, naquela família, naquele filho de Deus, naquele pastor, naquele obreiro, naquele levita. Não vale a pena. Que nós, igreja, roubemos o argumento a Satanás. Sabe o que é roubar o argumento a Satanás? É ele ver a tazinar a tua mente e dizer que estás fraco, és um fraco. E você rouba o argumento dizendo: eu sou forte, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido. Precisamos ser motivados, precisamos ser animados, precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Foi-nos confiada uma carreira, uma missão, um propósito. E estamos aqui nesta noite para sermos fortalecidos, animados. O problema não vai desaparecer, o desemprego pode continuar, mas você vai estar animado, vai estar alegre. Sabe porquê? Porque a sua fé não está fundamentada se tem emprego ou não. A sua fé está fundamentada em Cristo Jesus. Agarrem-se firmemente à vossa confissão. Era o que o autor do texto estava a dizer. Agarrem-se a isso. Satanás vem para nos tentar. Mas olhemos para o Filho de Deus. Foi tentado. Satanás tentou Jesus. Deixa tudo isso. Usa o teu poder. Transforma as pedras em pães. Joga-te desse precipício, mostra o teu poder, orgulha-te. Deixa a soberba entrar no teu coração. Toma posse de todos esses reinos, destas riquezas. Para com essa coisa de cruz. O que é isso, morreres por esta humanidade pecaminosa, pecadora? Satanás tentou Jesus.
E Jesus, o maior exemplo, feito carne, figura humana, despindo-se do seu manto sagrado, digamos assim, em figura humana, se esvaziou a si mesmo e resistiu, independentemente das tentações, das setas, dos dardos, dos sofismas, de toda a distorção da verdade que possa existir. Nós também temos essa capacidade em Cristo Jesus. Se estivermos perto de Cristo, não só no capítulo 4 e no 12 que lemos, mas o autor na carta aos Hebreus, desde o primeiro capítulo ao último capítulo do texto da carta, a intenção, o foco é dar uma injeção, mas uma injeção de dose dupla. A injeção que o autor da carta aos Hebreus quer dar aos cristãos é dar-lhes literalmente uma lavagem cerebral, emocional, espiritual, dando enfoque na superioridade de Cristo. No capítulo 1, o autor fala que Cristo é superior aos anjos. Todo o misticismo que vocês possam estar a ser influenciados, de todos esses misticismos, de necessidades para alcançar um poder superior, sobrenatural, Cristo é superior aos anjos. No capítulo 3, o autor da carta aos Hebreus diz: Cristo é superior a Moisés. Escutem, Moisés teve o seu papel relevante, mas Cristo é o que o autor diz na carta aos Hebreus capítulo 3. Descreve: Moisés teve um papel preponderante na vida do povo de Deus, o libertador, quem conduziu o povo de Deus à terra prometida, mas Cristo é superior. Se Moisés vos conduziu um lugar nesta terra, Cristo conduz todo o seu povo, todos os seus filhos a um lugar prometido no céu. No capítulo 4, o autor fala que Cristo é superior a Arão, o primeiro líder sacerdotal, o primeiro líder dos sacerdotes hebreus. Cristo é superior, é o sumo sacerdote. Não é um sacerdote qualquer, é o sumo, é aquele que está acima de todos. Não existe outro igual. No capítulo 10, o autor da carta aos Hebreus apela a que os mesmos perseverem na fé. E no capítulo 6, no sexto ponto, no capítulo 13, ele faz a sua conclusão. Mas olhemos para a forma, em forma de conclusão, como o autor motiva a igreja, o povo, a perseverar. Olhemos para o texto, para os dois textos. Primeiro, visto que temos um grande sumo sacerdote, é nosso, há alguém que zela por nós. Temos alguém que zela pela nossa condição espiritual. Temos um Pai. Temos alguém que nos ajuda, que nos suporta. Temos alguém que nos aconselha. Temos um grande sumo sacerdote. Um grande sumo. Se sumo sacerdote já destaca a posição religiosa, um grande sumo sacerdote, o que diz, meu irmão? Temos, então toma posse. E esse sumo sacerdote não é um qualquer. O autor da carta aos Hebreus diz que é Jesus, o Filho de Deus, o Imaculado, o Santo, aquele que nunca pecou, aquele que entregou a sua filha, aquele que entregou a sua vida em prol da nossa, aquele que entregou a sua vida em prol de vidas pecaminosas, aquele que se colocou entre nós e a fúria de Deus, a ira de Deus, aquele que amparou a ira de Deus para com os seus filhos.
com a humanidade. Temos um grande sumo sacerdote, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Então retenhamos. Qual o significado de retenhamos? É guardar. Mas o sentido da palavra retenhamos no hebraico não é somente guardar. Guardar, porque você guarda colocando na prateleira, verdade ou não? Está guardado, está na prateleira. Na gaveta, verdade ou não? Mas qualquer um abre a gaveta, qualquer um tem acesso à prateleira, verdade ou não? Guardamos, às vezes no cesto, tem acesso. O que o autor e o sentido da palavra no hebraico retenhamos é inacessível aos demais. Que é incontaminável. Não dá para mudar, não tem alteração. Então retenhamos firmemente isso no nosso coração. Que não tem adultério, que não dá para colocar corantes, nem conservantes, nada, nem adulterantes, nada. Retenhamos firmemente aquilo que um dia experimentamos. Você lembra-se do primeiro amor? Se calhar as circunstâncias têm feito esquecer o primeiro amor. Procure o primeiro amor. Lembrai-vos de onde vieste. Lembrai-vos desse primeiro amor e retenham firmemente isso. Firmemente a nossa confissão. Nossa confissão não é confissão de pecados. Não é o confessarmos uns aos outros. Não é confessarmos os nossos pecados para que os mesmos sejam perdoados. Não, a confissão: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu creio que és Filho de Deus, que desceste dos céus à terra para me salvar dos meus pecados. Essa é a confissão que o autor está a dizer. Você lembra-se dessa confissão? Lembra-se do dia que veio à frente e aceitou Jesus? Traga à sua memória isso. Traga à sua memória esse dia de liberdade, o dia em que saiu do Egito, daquela terra lamacenta, pecaminosa, toda aquela terra que trazia morte à sua vida espiritual. Lembre-se do dia de liberdade em que você gritou, se apaixonou por Cristo, teve um encontro a dois, ninguém mais importava, somente você e Cristo. Lembra-se desse dia em que você ofereceu o melhor que tinha ao seu coração, a sua alma, o seu espírito. Então retenhamos firmemente essa nossa fé. Qual o outro argumento que o autor da carta aos Hebreus, a equipa de louvor pode subir, usa? Não prometeu carro, não prometeu casa, não prometeu documentos assinados. Está cá? Hã? Prometeu muita saúde, curas, caroços, para que ele estivesse. Sai, não. Deixa. Retenhamos firmemente a nossa confissão, capítulo 12. Portanto, também nós temos visto rodeados, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Você já se deparou que no seu dia a dia, e se for literalmente como está aqui, aliás, eu creio que era literal, que o autor desta carta aos Hebreus estava a dizer que literalmente havia um público lá do céu que dizia assim: bora André, bora, permanece, não te canses André, não morres, bora, as testemunhas. Escuta, temos a rodear-nos tão grande testemunha. Existe um palco, uma plateia, um estádio que está a observar aquilo que estás a fazer, a tua corrida. Existe alguém, eu creio, que está a interceder por ti, está a orar por ti. Há uma grande nuvem de testemunhas. No capítulo 11 fala que testemunhas são essas: homens de renome, homens de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão e Davi. Olha que palco! Meu Deus do céu. Se eu aqui já estou animado, vocês me estarem a ouvir há 42 minutos, como irás viver sabendo que existe uma plateia que te observa 24 horas por dia? Não são pessoas quaisquer. Existe alguém que intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Existe alguém que está junto do Pai a torcer por ti. Existe alguém que está nesta terra deixado, confiado, com o propósito de motivar. Não há razão nesta terra, por muito que o homem invente, vá a lugares
que nunca, jamais foram explorados. Por muitos Elon Musks que possam existir, por muitos tiranos que possam existir, nunca irá existir alguém que te conseguirá roubar a tua fé. Porque ela foi depositada pelo grande eu sou no teu coração. Foi confiada a ti. Foi confiada. Ninguém. Escuta, não há espaço, lugar, tempo, pessoa, condição, circunstância que possa roubar essa fé se reteres firmemente no teu coração. Olhem para o grande palco, para a grande plateia que nos assiste, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos. Olha a característica do atleta: tenho uma grande plateia, então eu vou correr e vou-me desembaraçar do pecado. E a plateia está ao rubro, já fazem a onda, já gritam cartazes: bora, bora Priscila, bora Thelma, você vai. Eu não sei quanto tempo, quantos quilómetros, quantos anos vai ter a tua vida nesta terra, mas eles estão a aplaudir. E aquilo que está proposto é uma carreira, é uma corrida com perseverança. E não desistas, não desistas. Coloca os teus olhos na meta, porque existe um grande, um poderoso, um majestoso Senhor que está a aguardar a tua chegada. Enquanto a plateia puxa por ti, existe um rei que aguarda a tua chegada. Escuta, por muito grande testemunho que Abel tenha dado, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão e Davi, aquele que se encontra na meta é poderoso, é misericordioso, porque independentemente do lugar que tu chegues, Ele está à tua espera. Entra, meu filho. Foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Passaste pelas brasas, mas bora. Bora, entra. Bora, se este lugar que vem. Bora, Susana. Bora, provações, situações, desilusões. Bora, toda machucada, de arrasto. Quando já viram aqui um vídeo em que o pai auxilia o seu filho em uma lesão na sua corrida. Jogos Olímpicos, X anos de preparação. Possivelmente foram 4. São de 4 em 4 anos, termina uma prova, eles começam a treinar para a próxima prova. E a determinado momento tem uma lesão. E o filho está lesionado e o pai sai das bancadas e o ajuda com o propósito de chegar à meta. Não importa a condição que vais chegar, importa que chegues. Importa que chegues, embaraçando-nos todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olha o conselho, meu irmão, olha o conselho, Hebreus, irmãos, olhando no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Não é se o irmão cumprimenta, se o pastor fala, se o obreiro diz, se o louvor canta, se o baterista, se o sonoplasta, se a pastora, se a secretária. Não, é o autor e o consumador da nossa fé. Você quer ser bem sucedido nessa casa, no ministério, na comunidade, desempenhar uma vida perfeita em Cristo Jesus? Coloque os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor quer dizer o quê? Olha para o exemplo. Olhem para Jesus, o que Ele suportou, da alegria que Ele abdicou, de um trono, de um manto que Ele se despiu. Coloque os olhos nele e não nos homens. Não nos homens. Coloque os olhos, porque se você colocar os olhos em Cristo, você vai honrar o seu esposo, você vai honrar a sua esposa, independentemente da forma que o papel da mesma ou do mesmo está a desempenhar. Você irá abençoar o seu pastor, irá honrar o seu pastor, o seu líder, independentemente da forma como ele, porque você coloca os olhos no autor. Que nós possamos sair daqui motivados, meus irmãos, sabendo que aquele que nos guarda está conosco até ao fim. Vamos ficar de pé.
subir, o Filho de Deus disse: eis que vou para junto do meu Pai, mas deixo convosco outro Consolador. Não estamos só. E é isso que nós vamos louvar e adorar e engrandecer o seu nome. Amém? Louvemos ao Senhor.